Quando eu fiz a punção, a médica falou assim, olha, não é um caroço, ele é um tumor, é um carcinoma maligno e a senhora já está com um quadro de metástase. Me chamo Elza Santana, tenho 54 anos. Eu cheguei à Igreja Universal há 34 anos, eu cheguei no ano de 88. Quando eu fui para a Igreja Universal, eu cheguei com um casamento falido. Eu era recém-casada, casei muito nova, casei com 17 anos e descobri com 2 anos de casado que meu esposo tinha várias amantes. Então ele saía na sexta-feira e chegava somente no domingo. Eu passava o fim de semana sozinha. Eu era uma jovem casada, só que viúva de marido vivo. Eu fui para a igreja através do convite dos meus pais. O meu pai conheceu a Igreja Universal há 7 anos antes de eu chegar. E ele me convidava sempre, porém eu sempre resisti, não queria ir, sempre relutei. E aceitei o convite dele. Conversei com o pastor, expus para ele a minha situação e eu me senti muito abraçada, muito acolhida, porque eu me sentia só. Porque eu era casada, mas eu vivia sozinha. Então eu encontrei ali um refúgio, um carinho. E eu ia nas correntes da família, mas isso foi me levando a outras reuniões. Ele pregava, ele falava sobre o Espírito Santo, sobre o batismo nas águas. E eu não relutei muito. Eu, embora não tenha aceitado o convite dos meus pais de imediato, mas quando eu cheguei, eu optei em me entregar. Eu precisava daquela força que o pastor falava, que era o Espírito Santo. Eu não entendia o que era o Espírito Santo, mas eu queria, eu tinha fome, eu tinha sede de ter esse encontro, de me encontrar com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui para uma reunião e eu fui preparada. Falei, meu Deus, eu quero encontrar o Senhor. Eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a buscar incessante o batismo com o Espírito Santo. Eu não me preocupava com meus problemas. Eu ia na reunião da família, fazia reunião pela família, eu ia na reunião da cura para curar a alma, mas o meu desejo maior era o Espírito Santo. E o pastor chamou na frente quem gostaria de receber o Espírito Santo. Quem queria naquele dia se entregar totalmente para Deus, e era uma santa ceia. Os obreiros entregou a santa ceia e ele falou assim, você que deseja o Espírito Santo, você vai participar dessa ceia diante do altar. E Deus, Ele vai entrar na sua vida hoje. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sabia que Deus estava dentro de mim. Foi muito maravilhoso. E eu saí dali transformada. Até então, tudo que havia ainda, naquele dia mudou tudo, tudo. Quando eu recebi o Espírito Santo, toda aquela dependência emocional que eu tinha do meu marido, acabou. Eu já não era mais uma pessoa que dependia do carinho dele, que dependia que ele ficasse em casa. E eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, para os meus vizinhos, para os meus parentes, para minha sogra. Então, assim, despertou esse desejo de... É como se você tivesse comido uma comida maravilhosa e quisesse que outra pessoa experimentasse. E eu passei a passar isso para as pessoas. Então, todo mundo viu a mudança, porque eu era uma pessoa fechada. E eu já não era mais daquele jeito. Então, não tinha mais aquela vergonha, sabe, aquele receio. Poxa, mas como que eu vou falar de Jesus se meu marido está aí nessa situação? Eu não me preocupei com isso. Porque dele Deus já estava cuidando. Meu primeiro deserto foi o falecimento do meu esposo. Ele trabalhava de segurança e ele foi fazer uma segurança num bar. E houve uma confusão nesse local e ele levou um tiro e veio a falecer. E depois do falecimento dele, começou-se as lutas, porque eu não trabalhava. Ele era um mantenedor da casa. O Espírito Santo, ele foi, eu costumo dizer que ele foi a base para me suportar esse deserto. Porque eu não chorei,
todo mundo esperava uma reação, que eu ia me desesperar, que eu ia... Não chorei. Houve velório e eu me lembro que eu ouvi os boatos das pessoas. Ah, mas ela tá calma assim porque o caixão não chegou. Ah, ela tá calma assim quando o caixão chegou. Ela tá calma assim porque o corpo não saiu. Mas eu não chorei, eu não me desesperei. Pelo contrário, eu ia ajudar as pessoas que estavam lá, a família dele, desesperada. Então eu ia ajudar. Mas o essencial disso tudo foi o Espírito Santo. Eu comecei a me dedicar mais a Deus. Eu comecei a falar, meu Deus, hoje o que eu tenho é o Senhor. Eu tenho 2 filhos, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Mas hoje o meu esposo vai ser o Senhor. Então a minha vida vai ser voltada para o Senhor. Com 2 anos que eu estava viúva, eu estava na igreja, continuei na igreja, firme, fui levantada obreira. Eu conheci uma pessoa dentro da igreja, aí eu me casei novamente. E nesse decorrer do tempo, após o casamento, família, tudo, foi tudo na presença de Deus, era diferente, né, do primeiro casamento. O meu maior deserto foi quando eu descobri o câncer. No exame de rotina, eu descobri um pequeno grãozinho na minha axila. Era minúsculo, ele era do tamanho de um grão de arroz. Fiz alguns exames, né, de ultrassom e a médica constatou que era um cisto, era um simples cisto. Falou, olha, ele vai dissolver, é uma coisa simples. Só que com 4 meses, aquele pequeno grão de arroz, ele se tornou um caroço de laranja. Foi muito rápido. E aí começou as dores. Aí, aquilo que não doía passou a doer, incomodava, já, sabe, eu não conseguia mexer muito o braço. E eu voltei no médico. Quando eu fiz a punção, a médica falou assim, olha, não é um caroço, porque ele é seco, ele é palpável, ele é calcificado. Aí eu me lembro que ela falou assim para mim, olha, o quadro da senhora não é muito bom. De fato, ele não é um caroço, ele é um tumor, um carcinoma maligno, e a senhora já está com quadro de metástase. Então nós vamos ter que correr com o seu tratamento. Quando eu saí daquela sala, eu saí com 12 químios prescrita e 30 rádios. Aí começou o verdadeiro deserto. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você recebe junto com esse diagnóstico um atestado de morte. E eu me lembro que a minha reação foi essa. Eu não me desesperei, não chorei. Eu só olhei para a médica e falei assim, doutora, do mesmo jeito que isso apareceu no meu corpo, ele vai desaparecer. Eu não nasci com isso, eu não vou morrer disso. Eu creio num Deus que no passado ele curou, ele ressuscitou e ele não está morto. Porque todos os dias ele fala comigo. Então ele não está morto e não vai ser isso que vai me matar. E aí eu peguei todos aqueles papéis e fui no altar fazer uma oração. Eu coloquei todos aqueles exames no altar e falei assim, meu Deus, a única segurança que eu tenho é o Senhor. Eu vou obedecer tudo. Tudo que os médicos mandarem eu vou obedecer, mas eu vou obedecer a tua voz, eu vou obedecer o teu altar. Aqui tá, coloquei no altar aqueles papéis. Falei, ó, sozinha eu não vou suportar passar por isso. Então eu só vou conseguir passar por isso com o Senhor. E foi assim que eu comecei as minhas químios. E aí foi na minha primeira químio, no domingo era uma Santa Ceia. Eu fui para a igreja e eu peguei aquele cálice e falei, meu Deus, aqui está o teu sangue. O meu sangue já tinha células cancerígenas. E eu falei, eu faço uma troca hoje. Eu troco esse sangue sujo, cheio de células, pelo sangue do Senhor. Eu troco essa carne debilitada, cheia de dor, toda machucada, pelo teu corpo.
o Senhor tem a saúde que eu preciso, o Senhor tem o sangue que eu preciso, e é isso que eu quero. E eu participei daquela ceia, e foi muito extraordinário. E do mesmo jeito que veio, ele desapareceu, foi muito rápido. Passei na consulta, e ele veio me examinar, né? Aí ele falou assim, vamos lá, vamos fazer esse exame, vamos ver como que tá. E ele fez o exame, ele apalpou a mama e falou assim, Dona Ilza, aonde que era mesmo? Aí eu falei assim, doutor, pode procurar. A senhora teria que ter um tumor na sua mama esquerda. E não tem mais. Não tem mais esse tumor. Ele simplesmente sumiu. E aí eu dei risada e falei assim, doutor, falei que o senhor ia se surpreender. A minha cura eu devo ao altar. Porque o meu quadro não era bom. Eu estava com metástase, já estava com célula no sangue. Então, quando eu parti para a fé, para o altar, eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, eu creio no Senhor. E eu sei que o Senhor vai estar comigo todos os momentos. E eu nunca tive sozinha. Porque mesmo ali, a gente tá em cima da cama, você tá debilitada. Mas Deus está lá do teu lado. Então, assim, eu sempre rebati a voz do diabo. Cadê seu Deus? Cadê a sua fé? Você não disse que é cristão, você não disse que é crente, por que você está nessa situação? Então, assim, o dia mal vem para todo mundo. Nós somos feitos de carne. O problema é como que você recebe esse dia mal. Como que você passa por esse dia mal. É como se você entrasse no deserto sozinha. Quando você não tem Deus. Você entra no deserto sozinha. Ali o sol te queima, a poeira é escaldante. Mas quando você entra num deserto com Deus, você não sente o deserto. Você sai desse deserto fortalecido. Junto comigo, eu tinha Deus. E eu tinha a certeza que eu não ia morrer daquilo. Hoje eu estou curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu costumo dizer para as pessoas. A pessoa fala assim, mas milagre. Milagre existe. O tempo de milagre não se acabou, porque o mesmo Deus que curou lá no passado, Ele curou hoje. E eu sou prova desse poder de Deus.